Boa noite, seja bem-vindo a este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Queremos agradecer a cada um pela participação e também o convidar a estar conosco nos outros trabalhos locais da igreja. Quinta-feira, às 19 horas, realizamos nosso culto de oração e de estudo da palavra pelo Zoom. Entre nas nossas redes sociais para saber o endereço da sala e conseguir participar conosco. Aos domingos pela manhã, às 9 horas, estaremos voltando aos poucos ao culto presencial. Entre também nas nossas redes sociais para saber as restrições e como deve proceder para participar conosco aqui no templo. E à noite, às 19 horas, estaremos aqui no YouTube com esse culto de louvor também e de pregação do Evangelho. Nós também deixamos aqui as informações das contas bancárias da igreja para depósito dos dízimos e das ofertas. Nós sempre lembramos os irmãos da nossa responsabilidade com o campo missionário e também responsabilidade com os trabalhos locais aqui da igreja. Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor. Eu te convido a cantar conosco essa canção que vem falando do nosso Senhor Jesus, que Ele é inigualável. Vamos louvar e adorar esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. Majestade
dê majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações
Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Vamos cantar que só em Jesus, só em Cristo podemos encontrar essa vida e essas promessas. Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. As trevas se apagou, o dia nasceu, vivo ele está ressuscitado, glorioso ressurgiu, meu pecado redimiu. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Deles serão os meus dias. E o poder do inferno irá das suas mãos me afastar.
que possamos confiar realmente nesse Jesus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, logo em sequência o Daniel estará trazendo a palavra de Deus, meditação e o Evangelho nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos, ó Pai, de adorarmos a Ti, de podermos cantar louvores que expressam a Tua grandiosidade, o Teu amor sem medida nas nossas vidas. Ó Pai, que nessa noite possa ser uma noite de entender que apenas em Jesus é possível encontrar vida, é possível encontrar paz, é possível encontrar esperança em meio a qualquer circunstância da nossa vida. Seja abençoando, ó Pai, a vida do nosso irmão Daniel, que estará trazendo a mensagem nessa noite. Use o Teu servo para falar nos nossos corações, nos mostrando as verdades do Teu Evangelho, nos fazendo entender que apenas em Jesus podemos encontrar essa bendita salvação. Use o Teu servo, ó Pai, para que fale aos nossos corações. A oração que nós fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estarmos mais uma vez nessa noite juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Temos tido um tempo realmente precioso aqui, podendo desde já engrandecer o Seu nome, adorá-lo e bendizer. Obrigado por você participar conosco nessa noite e por você ter participado conosco já das nossas atividades também durante essa semana. Eu quero iniciar com os irmãos, com você nessa noite, nessa oportunidade, algumas reflexões sobre a vida de Ezequias. E eu quero, por algumas mensagens, que nós teremos mais algumas oportunidades, se assim o Senhor nos permitir, fazer algumas reflexões sobre a vida de Ezequias. Então aqui iniciaremos uma série de estudos sobre esse personagem, sobre esse rei chamado Ezequias. A história de Ezequias, ela é retratada em pelo menos 3 oportunidades na palavra de Deus. Ela é retratada em 2 Reis, capítulos 18 ao 20, ela é retratada em 2 Crônicas, capítulos 29 ao 32, e é também retratada em Isaías, dos capítulos 36 ao 39. E nessas próximas oportunidades, então, a gente vai olhar para a vida de Ezequias, tirarmos daqui algumas lições e vermos aqui alguns desafios que nós temos a aprender com esse rei. Ezequias, ele é um jovem rei. Ele assume o seu reinado, como nós veremos a seguir na leitura do texto base dessa noite, que ele assume o seu reinado com 25 anos. É a idade de muitos de nós aqui, é a idade de muitos que estão assistindo, é uma idade jovem, é um jovem rei que assume o seu reinado, e diz o texto de 2 Reis, que Ezequias ele reina por 29 anos. O contexto inicial, quando Ezequias assume o seu reinado, o reinado de Judá, é um contexto onde Judá ele era praticamente um vassalo, ou seja, ele era praticamente dependente da Assíria. Era um pequeno reino dependente de um outro. Mas a gente vai ver que ao longo da história de Ezequias, grandes conquistas são realizadas. Ezequias tem um projeto dos aquedutos, onde a água ela é levada até Jerusalém. Grandes conquistas, grandes vitórias acompanham os 29 anos de reinado de Ezequias. As perguntas que a gente vai se fazer então nessa primeira oportunidade é: como Ezequias tornou-se um rei memorável? E esse é o tema da minha mensagem dessa noite, é o título que eu dei à minha mensagem: Ezequias, um rei memorável. E eu quero olhar com os irmãos o texto de 2 Reis, capítulo 18. Eu quero convidar você para, durante esses minutos, estarmos concentrados aqui nesse texto, tirarmos algumas lições. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, e nós iremos ler os 7 primeiros versículos desse texto, e tiraremos aqui as impressões, as lições de Ezequias, um rei memorável. 2 Reis, capítulo 18, dos versículos 1 ao 7, dizem o seguinte:
Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Joséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Até essa parte do versículo 7, para nós estudarmos e meditarmos nessa noite. O versículo 5, ele vai descrever aqui nesse texto que nós lemos, que não houve ninguém, enquanto se diz como rei, não houve ninguém como Ezequias entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. No versículo 7, nós lemos que Ezequias, ele era bem sucedido em tudo que fazia. Ezequias, sem dúvida alguma, são deferidas aqui frases marcantes, fortes, acerca desse rei memorável. Nunca houve ninguém, rei em Judá, como Ezequias, nem antes e nem depois. É isso que a palavra de Deus nos afirma aqui nesse texto. A pergunta inicial que eu fiz a mim mesmo, que eu gostaria de fazer a você nessa noite é: de que forma você gostaria de ser recordado? De que forma você gostaria de ser conhecido? Ou de que forma você gostaria de ser lembrado? Será que nós nos preocupamos com essa pergunta, com essa indagação? Como somos conhecidos? Como somos lembrados quando alguém se refere ao Daniel ou quando alguém se refere a você? Será que poderiam ser afirmados sobre nós verdades como foram afirmadas aqui sobre a vida desse rei memorável Ezequias? E eu quero pensar com vocês nessa noite como que Ezequias ele torna-se um rei memorável. E quais são as características de Ezequias, bem como do seu reinado, que o permitem atingir tais conquistas e que, como nós lemos, o Senhor estava com Ezequias. A primeira característica pela qual Ezequias ele é lembrado, a primeira característica que chama a nossa atenção, ela se encontra no versículo 3 e no versículo 6, onde nós vemos a obediência a Deus pela parte de Ezequias. Diz o versículo 3 que Ezequias ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, e diz no versículo 6 que Ezequias teve o cuidado, a atenção, de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Ezequias era um rei memorável, porque ele era um rei obediente a Deus. Ele tinha cuja responsabilidade ou cujo propósito de sua vida, atitudes, ações que eram corretas aos olhos do Senhor. Ezequias não estava aqui preocupado, ou o lema da sua vida não era agradar aos seus súditos, agradar a população, agradar o seu contexto, mas ele estava preocupado, e diz o texto que ele tinha o cuidado de fazer o que era certo e de obedecer aos mandamentos do Senhor. Será que nós vivemos essa vida de obediência integral ao Senhor? Será que nós fazemos o que é certo aos olhos do Senhor? Ou será que nós estamos preocupados em fazer aquilo que é certo à nossa volta, às pessoas que nos veem? Será que nós estamos tentando adaptar a nossa forma de falar, a nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que o nosso mundo, aquilo que o século tem como padrão, como conduta e como ética e moral? Vivemos vidas onde o nosso propósito é agradar ao Senhor, temos esse zelo, temos esse cuidado de obedecer ao Senhor? Essa é a pergunta que nós fazemos nessa noite. Há uma frase que diz que o Deus que você serve será evidenciado em sua vida. Deus foi evidenciado pela vida de Ezequias porque as suas atitudes eram corretas aos olhos do Senhor e porque ele tinha o cuidado de obedecer aos mandamentos do Senhor.
Em Lucas capítulo 6, versículos 46 ao 49, o Senhor Jesus chama a atenção das pessoas que o ouviam. Esses versículos dizem o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. O Senhor Jesus aqui repreende aqueles que ouviam, mas não praticavam, que sabiam, mas não executavam, aqueles cuja vida não era uma vida de obediência ao Senhor. É como uma casa construída sobre um local sem alicerces. Quando vêm as tempestades, essa casa ela é destruída, ela se encontra numa pilha de ruínas. Ezequias foi um rei memorável, porque em primeiro lugar ele foi um rei obediente a Deus. Que a nossa vida possa ser uma vida de obediência a Deus, uma vida de prática, uma vida de devoção, uma vida onde nós temos constantemente o cuidado de obedecer aos mandamentos do Senhor e fazer aquilo que é certo, não aos olhos da nossa sociedade, mas aquilo que é certo aos olhos e ao padrão do Senhor. Mas além disso, nesse texto, nós vemos que Ezequias tornou-se um rei memorável, porque Ezequias seguiu bons exemplos. Diz o versículo 13 que Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o seu antepassado Davi. E é interessante que nesse mesmo livro de 2 Reis, lá no capítulo 22, a gente lê também sobre um outro rei importante na história de Judá, um outro rei que realizou inúmeras reformas, o rei chamado Josias, que também assume o seu reinado ainda como uma criança, mas que ao longo da sua vida se torna um rei memorável, e diz lá no capítulo 22, que Josias também seguiu os exemplos do seu antepassado Davi. É interessante notar aqui como Ezequias, e como fizemos referência também a Josias, eles seguem bons exemplos. Eles não viram olho a olho as vidas, a conduta, as palavras de Davi, mas é certo que isso chegou até eles, e é certo que ouviram, conheceram a história de Davi, aquele conhecido como segundo o coração de Deus. Davi não foi um homem perfeito, Davi teve as suas inúmeras falhas, no entanto Davi teve o cuidado de obedecer ao Senhor, Davi teve, quando errado, o cuidado de pedir perdão ao Senhor, retornar à sua comunhão e à sua intimidade com o Senhor. Ezequias soube olhar para os bons exemplos. Os seus antecessores, aqui nos descritos no capítulo 16, 17, foram reis desobedientes ao Senhor, foram reis que não trouxeram bons exemplos para Ezequias, mas Ezequias soube, ao invés de olhar para os maus exemplos, Ezequias soube olhar para os bons exemplos e soube olhar aqui para o exemplo positivo de Davi. É certo também que a vida de Ezequias tornou-se um exemplo para as gerações sucessivas. E a vida de Ezequias, ela é um exemplo para nós hoje, assim como registrada na palavra de Deus. Nós não podemos nos enganar, nós somos exemplo sempre para alguém. Pode ser que nós não sabemos ao certo a quem nós estamos sendo exemplos, mas nós temos a certeza e a convicção de que há sempre alguém que nos observa, que olha o nosso exemplo, seja ele um bom exemplo, seja ele um mau exemplo. Você é um exemplo para o seu filho, para a sua filha, você é um exemplo para o seu marido, para a sua esposa, você é um exemplo para o seu pai, para a sua mãe, você é um exemplo para o seu irmão, você é um exemplo para o seu aluno na escola dominical, você é um exemplo para alguém no seu ambiente de trabalho, alguém observa a sua conduta, alguém observa os seus passos e alguém, querendo ou não, as imita, sejam elas as positivas, sejam elas as negativas. Somos exemplos para outras pessoas. Há sempre alguém que nos observa, e aqui eu gostaria de trazer para nós esse senso de responsabilidade, esse senso de cuidado que nós devemos ter sempre. Nós estamos sendo exemplos positivos ou estamos sendo exemplos negativos para as pessoas? Temos seguido bons exemplos a respeito, e assim como Ezequias,
ou temos olhado e seguido maus exemplos na nossa vida e na nossa conduta? Sem dúvida, a questão de exemplo, ela é retratada inúmeras vezes na palavra do Senhor. E quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 7, ele diz: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Mas não há dúvida de que o nosso exemplo maior em Cristo, e assim como nós lemos em Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 8, nós lemos que tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso alvo principal, um exemplo onde não há negatividade, não há falhas, não há erros, um exemplo de padrão perfeito. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui nós inserimos a mensagem do Evangelho, onde Cristo, o nosso maior e melhor exemplo, onde Cristo, que deve ser o alvo dos nossos olhos, que deve ser o nosso padrão, a nossa referência, e é por isso que nós somos chamados cristãos, porque somos imagem de Cristo, queremos espelhar Cristo em nossa vida. Ele, mesmo sendo Deus, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou um alto preço em nosso favor, Ele nos ensinou o que é humildade, Ele nos ensinou o que é amor, Ele nos ensinou o que é bondade, Ele nos ensinou verdades acerca de odiar o pecado, e por isso nós olhamos para Cristo, o reverenciamos, o adoramos, e olhamos para Ele como o nosso maior exemplo de vida, de conduta e de prática. Ezequias foi um rei memorável, porque além de obedecer a Deus, ele seguiu bons exemplos. Mas Ezequias, aqui nesse texto, fica claro de que ele promoveu reformas espirituais em Judá. Nós lemos do versículo 4 que Ezequias, ele removeu os santuários idólatras, ele despedaçou a serpente de bronze, ele quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azerá. Quando você lê a história de Ezequias em 2 Crônicas, a outra referência diz que logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele. A prioridade de Ezequias foi promover reformas espirituais, destruir os ídolos, afastar os ídolos, remover as impurezas, chamar os sacerdotes, chamar os levitas, reconstruir, reformar a realidade espiritual da sua vida, do seu reinado e do povo de Israel. Sem dúvida nenhuma, a reforma espiritual foi um marco na história desse rei memorável chamado Ezequias. E constantemente nós precisamos fazer reformas na nossa vida. Constantemente nós precisamos parar, nós precisamos repensar, nós precisamos mudar condutas, mudar atitudes, mudar palavras. Não basta apenas sermos confrontados pela palavra de Deus, termos um momento de pedir perdão, termos um momento de quebrantamento, mas se no outro dia a gente volta a praticar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, e nada na nossa vida realmente toma uma mudança, uma reforma, uma modificação completa. Precisamos ter como prioridade reformas e reformas espirituais na nossa vida. Talvez nunca houve um tempo onde nós temos tanto tempo para pensar, para refletir, para nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus, para reconstruirmos aquilo que podia estar quebrado, para reconstruirmos relacionamentos que outrora estavam fragmentados e para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Que as mudanças que você tenha efetuado na sua vida através da ação do Espírito de Deus sejam ações que o aproximem cada vez mais de Deus. Mas não permita que as ações na sua vida de mudança sejam ações para pior, ou para negativo, ou para mais perto do Senhor. Há muitas pessoas que mudam, que decidem mudar, que querem se transformar, mas não para melhor, e não para mais próximo de Deus, e não reformas espirituais, mas reformas que afastam cada vez mais de Deus. Na semana passada, o irmão Gésio trouxe o texto de Salmo 139,
onde nos últimos versículos nós lemos: examina-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. É tempo de reformas espirituais a começar em mim, a começar em você, que consequentemente impactarão reformas espirituais no corpo de Cristo, reformas espirituais na casa de oração em Maria Ortiz, reformas não na estrutura do nosso templo, mas reformas que são realmente reformas pautadas na palavra de Deus, reformas não com cimento, mas reformas com a palavra de Deus, através do Espírito de Deus que opera em nós. O Senhor, Ele sonda o seu coração, e o meu desejo nessa noite é que ainda mesmo nesse tempo, você aí na sua casa, você tenha um tempo de oração hoje, pedindo: Senhor, afasta, remove do meu coração, da minha mente, aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que tem me afastado do Senhor, e permita-me que essas reformas me aproximem mais de Ti. Ezequias foi um rei memorável, porque promoveu reformas espirituais. Mas ainda no versículo 5, nós lemos que Ezequias foi um rei memorável, porque Ezequias, como diz no versículo 5, confiava no Senhor, o Deus de Israel. Ezequias não confiava nos seus exércitos, Ezequias não confiava no seu próprio poder ou na sua própria capacidade intelectual. Ezequias, a despeito dos seus antecessores que confiavam em si mesmo, ou em imagens, ou em ídolos, ou em serpentes, Ezequias, ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. O texto no original traz: Ezequias confiava no Senhor Yahvé. Sem dúvida, nós precisamos cada vez mais confiar no Senhor. E ao ler esse texto, eu lembrei-me da história descrita em Números, capítulos 13 e 14, onde aqueles espias, os 12 espias, são enviados para avaliar a terra prometida. Quando voltam, 10 espias voltam trazendo negativismo, sensação de derrota, de perda, de já estavam vencidos, seria impossível tomar a terra prometida conforme o Senhor já havia prometido. Outra vez, ou melhor, em contrapartida, a gente vê Josué e Caleb trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança no Senhor, como nós lemos em Números capítulos 13 e 14, nós lemos o seguinte: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel. Olha o que esses homens disseram, a despeito do que os 10 espias haviam dito: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. A mesma verdade nós temos na vida de Ezequias, a mesma verdade nós temos hoje, a mesma promessa é feita a nós: o Senhor, Ele está conosco até a consumação dos séculos. E nós temos que cada dia mais aprender a confiar no Senhor, a depositar a nossa vida, a depositar as nossas ansiedades, a depositar os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, confiando sempre no Senhor. As coisas nem sempre vão sair da forma como nós queremos, da forma como nós gostaríamos ou da forma como nós planejamos, mas nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o temem, daqueles que o amam, e sabemos que o Senhor, Ele está conosco, dia após dia, momento após momento, circunstância atrás de circunstância, o Senhor, Ele está conosco, e por isso nós podemos confiar no Senhor, confiar nas suas promessas. O povo de Israel aqui, assim como os 10 espias, eles desconfiaram do Senhor, eles não acreditaram na terra prometida e não acreditaram na vitória que o Senhor havia prometido, eles desconfiaram, e o Senhor os repreende: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? O Ronivaldo, algumas quintas-feiras atrás, na nossa reunião do Zoom, ele usou uma frase fantástica, onde ele diz que a mesma tempestade que leva embora a autoconfiança, estabelece a confiança em Deus. Que cada vez mais a nossa autoconfiança, ela possa se esvaziar e diminuir. Em contrapartida, que a nossa confiança em Deus, ela possa aumentar
cada vez mais, nas diversas circunstâncias, tempestades e situações da nossa vida. E por fim, Ezequias, ele foi um rei memorável, não apenas porque confiou no Senhor, mas Ezequias foi um rei memorável, porque Ezequias tinha intimidade com o Senhor. Olha comigo o que diz o versículo 6 desse texto. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos. Diz aqui o texto que Ezequias, ele se apegou ao Senhor, e do Senhor ele não se afastou. Esse versículo, essa expressão, se apegar, não se afastar, dá a ideia total de intimidade, de conhecer cada vez mais, de estar perto, de dedicar tempo. A pergunta e a aplicação que nós queremos trazer nessa noite é: temos tido intimidade com o Senhor? É possível que ao longo desses últimos meses e anos você tenha desenvolvido intimidade com várias pessoas. É possível que você tenha criado intimidade com outras pessoas em outros relacionamentos. Mas é possível que a sua intimidade com o Senhor, ao invés de aumentar, é possível que ao invés de se apegar mais do Senhor e não se afastar dele, pelo contrário, você se afastou de pouco a pouco, você foi se distanciando cada vez mais do Senhor, e hoje você se encontra não mais em intimidade com o Senhor, mas você se encontra afastado dele. O chamado que nós recebemos nessa noite, à luz de 2 Reis capítulo 18, à luz da história desse rei memorável Ezequias, é que precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor mais hoje do que conhecíamos ontem, e precisamos estar mais perto do Senhor ontem, hoje, do que estivemos perto do Senhor hoje. Podemos dizer que vivemos vida de intimidade com o Senhor, investimos tempo com o Senhor, porque para termos intimidade com alguém, nós devemos investir o nosso tempo, investir recursos em oração, em estudo da palavra. Conhecemos mais do Senhor hoje do que ontem. Gostaria de fazer essa pergunta a você, como já fiz ao meu coração, e precisei rever conceitos, precisei rever prioridades na minha vida, ao identificar que tenho tido mais intimidade com outras coisas e pessoas, do que intimidade e tempo com Deus. Por isso nós concluímos, e o primeiro estudo dessa série de mensagens e reflexões sobre a vida de Ezequias, é que Ezequias foi um rei memorável. Diz o texto aqui que nunca houve antes e nunca houve depois um rei como Ezequias, um rei de Judá. E identificamos aqui características que comprovam e que justificam por que Ezequias foi um rei memorável. E todas essas características, qualidades de Ezequias estão diretamente relacionadas com a pessoa de Deus. Ezequias foi obediente a Deus. Ezequias seguiu bons exemplos e também tornou-se um bom exemplo. Ezequias promoveu reformas espirituais, Ezequias confiava em Deus e Ezequias tinha intimidade com Deus. E diz aqui o versículo 7 que assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. O segredo para uma vida de sucesso de Ezequias foi a presença do Senhor com ele e em sua vida. Aprendemos as características de um rei memorável, cuja vida manifestava a presença de Deus, o fator definidor e o fator essencial de uma vida bem-sucedida. Não estamos nessa noite pregando uma vida bem-sucedida no que diz respeito a uma teologia ou uma falsa sensação de prosperidade, ou uma falsa ilusão de que a nossa vida será ausente de perdas, de dificuldades, de sofrimento, de anseios. Pelo contrário, a nossa vida, quando ela é uma vida que se aproxima do Senhor, quando é uma vida que o Senhor se faz presente, a nossa vida, ela é uma vida bem-sucedida, pois ela acumula tesouros, que são tesouros duradouros, tesouros eternos, e porque ela é uma vida bem vivida. Como nós gostaríamos de ser lembrado? Como você gostaria de ser conhecido e como você gostaria de ser lembrado? Ezequias foi conhecido e é lembrado até hoje como um rei memorável, por essas características que nós estudamos. A minha oração pela minha vida e pela sua vida nessa noite é para que possamos ser conhecidos e lembrados como pessoas que obedecem, como pessoas que seguem bons exemplos,
como pessoas que têm intimidade e confiança em Deus e como pessoas que promovem constantes reformas espirituais na nossa vida. Nós vamos então agora nesse momento dedicar um tempo para orarmos e assim nós estaremos encerrando o nosso culto nessa noite. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra e porque mais uma vez ela fala ao nosso coração. Obrigado pelo exemplo de Ezequias, esse rei memorável, e porque através da sua vida nós entendemos que o segredo para uma vida bem-sucedida, uma vida bem vivida, uma vida de características benéficas e de exemplo, é uma vida que aponta para o Senhor, é uma vida de obediência ao Senhor, é uma vida de intimidade com o Senhor, é uma vida que realmente a Tua presença ela é real, ela é sentida e ela é evidenciada. Pai, que nos ensine a promovermos com a Tua ajuda e com a ajuda do Teu Espírito que atua em nós, reformas espirituais na nossa vida, na nossa igreja local. Que a partir de hoje o nosso desejo seja priorizar o Senhor, que o nosso objetivo e desejo seja se aproximar cada vez mais de Ti. Não apenas ouvirmos e como se nada tivesse acontecido, mas dê a nós, Pai, a sabedoria, se ela estiver faltando em nosso coração, de ao ouvir a Tua palavra, colocar em prática, de ao ouvir a Tua palavra, obedecer. Agradecemos por mais esse dia, pelas oportunidades de estudar a Tua palavra, louvar ao Teu nome. Agradecemos pela participação de cada irmão, de cada família, de cada pessoa que está participando conosco nessa transmissão. E oramos por um bom restante de semana, mais uma vez amparados e guardados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Obrigado por participar conosco. Queremos mais uma vez convidar você para participar conosco na quinta-feira, às 19 horas, do nosso encontro no Zoom. E no nosso Instagram você fica por dentro das demais novidades e programações que teremos. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is a sign that you are with me. The fire by night